Olá pessoal, estamos aqui iniciando mais um Papo Saúde Videocast e você é nosso convidado especial para estar assistindo os nossos episódios. Vale lembrar que já temos um primeiro episódio aí publicado, então não perca a oportunidade de acompanhar lá o nosso bate-papo aí bem bacana com a nossa convidada que esteve aí, a professora Natália. E hoje nós temos outros convidados e um convidado muito especial também, não é, Luísa? Isso mesmo, a gente vai falar de área de atuação no mercado de trabalho, vão ter vários episódios sobre nutrição, psicologia, odontologia, entre outros, especialmente na área da saúde no mercado de trabalho. E hoje a gente está aqui com o Danilo, que vai falar um pouquinho, sobre odontologia, contar pra gente experiências, dicas e tá falando um pouquinho sobre essa área. É isso aí, nosso grande convidado, Danilo. Seja muito bem-vindo, Danilo. Produção, palmas pro Danilo. Isso aí, Gui. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui hoje, podendo falar um pouquinho do mercado de trabalho aí, né? Então, a gente traz bastante reflexão aí para o pessoal que está iniciando na vida acadêmica, terminando a vida acadêmica agora e entrando no mercado de trabalho. Então, as dificuldades, os precalços que tem aí no caminho, né? E a gente vai procurar bater um papo aqui para sanar essas dúvidas aí do pessoal. Maravilha, Danilo. Seja muito bem-vindo. Esse papo aqui realmente é isso. É uma troca, é um bate-papo descontraído, mas ao mesmo tempo que traga informação, traga aí conhecimento para as pessoas, tanto para os estudantes, para os profissionais e até mesmo para a sociedade de modo geral, né? E a gente pensar na odontologia. Hoje em dia a gente vê muitas áreas aparecendo, né? Sim. Várias tendências que têm vindo aí no mercado profissional, né? E o que você nos diz hoje em dia sobre as tendências na área da odontologia, Danilo? Bom, então, e hoje em dia a gente está numa era de informação e tecnologia. Então, o mercado de trabalho hoje, ele exige muito sobre informação e tecnologia. Hoje, o atendimento numa clínica odontológica, comparar com 10 anos atrás, evoluiu demais. Hoje em dia, nós temos equipamentos hoje onde tudo é automatizado. Eu tenho, lá na minha clínica hoje, a gente tem equipamentos que não precisa mais da mão de obra. Então, é tudo computadorizado, é tudo robotizado. Então, isso é a tendência do mercado hoje em dia. E hoje o dentista não é mais só um dentista. Com as redes sociais, com as mídias, a gente tem que ser fotógrafo, a gente tem que ser estrategista, a gente tem que entender um pouco de marketing. Então, é um mercado hoje que é muito inovador. E quem hoje em dia não acompanha as tendências, está ficando para trás. Até pensar, né, quanto tecnologia, do profissional realmente está buscando essa tecnologia, né, agregando. É claro que a gente sabe da importância que tem muitas vezes a habilidade manual em relação até mesmo no contexto humano, com o paciente, na tratativa, né? Mas a tecnologia está aí, ela deve ser aprimorada cada vez mais no sentido de oportunizar um tratamento diferenciado para o paciente, né? Eu estava vendo recentemente, acho que uma conversa no Instagram e tal, falando que tem tratamentos específicos, né? Hoje em dia a parte de estética, uso de lentes, né? Está cada vez mais comum. E às vezes olhando um pouco aí nas redes sociais, enfim, a gente se depara com alguns profissionais divulgando seus trabalhos e tal. Mas eu fico pensando até que ponto também, né, esse é coerente, né, a aplicação, por exemplo, de uma lente de contato, de algum material, né, de algum procedimento que o paciente venha a fazer com a real necessidade, né? Porque eu vejo assim que parece que a estética está muito dentro disso, mas talvez se perdendo em alguns pontos em relação àquilo que é realmente harmonioso para o paciente, aquilo que fica natural, né? Esse é um assunto bem polêmico, né? Porque não é só na odontologia, mas a área da estética em geral. É um assunto que tem bastante polêmica, tanto na harmonização facial. E não é só o dentista, hoje em dia tem muitas outras áreas que estão atuando nessa área de harmonização, a parte da biomedicina, a parte até acho que da farmácia, esteticista, então é um assunto bem polêmico. O que tem que levar em consideração é que existem indicações para cada tipo de tratamento. E o que eu vejo muito por aí hoje é que está ficando banalizado. Qualquer um hoje chega lá e fala, eu quero transformar tanto o meu rosto quanto o meu sorriso, sendo que são pessoas que não têm necessidade disso. Então, querendo ou não, qualquer procedimento
ele implica numa mudança e numa consequência desse paciente. Então, isso tem que ser muito bem ponderado para estar executando o procedimento. E uma coisa muito importante é procurar bons profissionais capacitados para isso. De referência, né? Porque hoje é muito comum a pessoa faz um curso de final de semana, uma atualização, e na semana seguinte já está colocando uma placa lá na clínica que é especialista naquele assunto, ou até mesmo dando aula daquele assunto, sendo que não tem vivência e não tem praticidade para executar o tratamento, né? E aí a gente vê por aí o que está acontecendo hoje com adolescentes com aqueles dentes brancos, volumosos na boca, aquelas mulheres deformadas, com a face deformada por causa da harmonização, usando procedimentos que não era indicado para aquele tipo de tratamento, né? E entrando nesse assunto, né, você percebe que essa demanda ela está crescendo? Qual é o público que busca mais esse tipo de tratamento hoje em dia? Então, a demanda cresceu demais, principalmente nos últimos anos, devido à popularização do tratamento e às mídias em cima desses tratamentos. Hoje você olha qualquer cantor musical, ele dá um sorriso, tem lente de contato. Você pega um Big Brother da vida, o assunto deles lá na casa é quando sair vai fazer lente, e os que não têm já querem fazer. Então, assim, a mídia foca muito isso. Parece assim, se a pessoa ela não tem um sorriso branco, harmonioso, ele está fora da mídia. Então, isso é muito complicado e é até perigoso. Então, tem que saber dosar muito bem isso. E eu acho que cresceu muito a demanda devido a essa grande publicidade que está sendo feita em cima do trabalho estético, né? Isso eu ressalvo, não é só na área odontológica, isso é em todo o mercado de trabalho voltado à estética, né? E a importância também de um profissional bom que faça esses trabalhos, né? Com certeza. Profissional bem capacitado. Estamos olhando aqui, Danilo, algumas imagens aí de alguns equipamentos tecnológicos que tem lá. É isso aí? Eu deixei umas imagens rolando, como que está muito avançado a tecnologia hoje, né? São algumas imagens lá da minha clínica. Hoje em dia, para a gente fazer um tratamento odontológico, hoje o nosso carro-chefe lá são as lentes de contato, né? Popularmente falando, que são laminados cerâmicos. Antigamente, para a gente executar um trabalho desse, demorava semanas. O profissional ele tinha que preparar os dentes, ia para um laboratório, voltava, provava na boca do paciente, não ficava bom, não tinha um protocolo de trabalho. Hoje, tudo isso é informatizado. Hoje eu tenho um estúdio fotográfico, a gente faz uma tomada de fotografias do paciente. Com essas fotografias, o paciente vai para a cadeira para fazer uma anamnésia, né? E depois, através disso, a gente faz um escaneamento da boca do paciente, gera uma imagem 3D, a gente tem uma mordida virtual desse paciente, e tudo isso é jogado no computador, e o computador desenha o sorriso do paciente. Então, hoje é muito bem previsível. A gente, para fazer hoje um caso clínico, a gente trabalha com medidas, com inteligência artificial. Então, o trabalho hoje ele é muito bem executado e não tem previsibilidade no meio do caminho, né? Certo. Porque a gente, né, para que possa entender, quem é leigo e tal, que não entende, mas temos dois tipos de realização de lentes, é isso? De resina e lente, como que funciona isso, Danilo? Então, é assim. Esclarecer quem tem dúvida. Vamos lá. Lente de contato dental é um nome popular. O nome correto é laminado cerâmico, conhecido antigamente como facetas. Por que faceta? Porque ela abrange uma face do dente, geralmente a face da frente, a face vestibular. Devido à tecnologia e o avanço dos materiais, essas facetas elas começaram a ficar muito finas, com uma alta durabilidade e resistência. Então, hoje a gente consegue fazer um laminado cerâmico com 0,1 milímetro de espessura. Nossa, é uma folha de papel, é muito fino. E tem uma resistência. Super resistente, super resistente. E aí o que acontece? Por ter essa aparência fina, ela parece uma lente de contato. E aí, popularmente, ficou o nome de lente de contato. Só que existe dois tipos de materiais. Existe a cerâmica, que hoje é o que tem de melhor no mercado, né? E existe a resina. Só para ter um comparativo, assim, uma analogia,
a resina é como se fosse um plástico e a cerâmica é como se fosse um vidro. Então, as lentes de contato, popularmente a gente chama, o material mais executado são feitas de cerâmica. Então, a cerâmica ela tem uma durabilidade muito grande, ela tem uma dureza, ela é muito resistente, então ela tem praticamente a mesma dureza do esmalte dentário e ela tem algumas características que ela não muda de cor, ela não degrada. Então, um exemplo. Caso, por exemplo, um paciente que ele é fumante, ele coloca uma lente dessa, ele não precisa se preocupar mais com clareamento. Podemos sim pensar nesse sentido? Nesse sentido sim, tá? Porque ela não tem infiltração de pigmentos, ela não tem porosidade, tá? O dente não vai mudar mais a cor. Só que geralmente um paciente que é fumante, ele tem outros problemas sim, em boca. Outros fatores. O problema da cor ele vai solucionar, mas aí ele vai ter outras patologias associadas, tal, em relação ao cuidado, enfim. Com certeza. E aí uma coisa muito comum que eu vejo, o pessoal coloca a lente e acha que não precisa mais escovar o dente. Sim. O dente tá branco, tá liso, não preciso mais escovar. Não, só que ele se esquece que por debaixo daquela lente tem um dente. E o dente ele vai ter os mesmos problemas como se não tivesse a lente. Certo. Então é muito importante estar fazendo a prevenção depois do tratamento, né? Ô Dani, eu estava vendo, né, pesquisando um pouquinho sobre você, sobre a atuação, né, sobre as suas redes sociais. Eu vi, de repente, um vídeo lá pintando com os pincéis. Sim. Aí eu fiquei pensando, mas como assim pintando um dente, né? Uma lâmina, uma lente, como que é? O nosso trabalho, ele é muito artesanal, né? Certo. Eu já trabalho na área há 26 anos como técnico em prótese dentária. Então, lógico que hoje está muito evoluído. Hoje, 90% do trabalho é feito mecanicamente, por computador, e 10, 15% artesanal. Então, essa parte de pintura é a parte artesanal, onde a gente dá o nosso toque de artista no trabalho. Vamos pensar que é um diferencial também, né? Com certeza, com certeza. E a lente, aquilo que eu falei, ela é uma porcelana, é como se fosse uma caneca de porcelana. Então, eu consigo dar cor para essa lente. Então, a gente tem um kit de pintura, onde a gente coloca características individuais para cada tipo de dente. Então, é feito à mão. Pincel, tinta, a gente pinta dente por dente e depois isso é colocado num forno. Esse forno vai a 900 graus de temperatura e essa tinta ela é fixada na porcelana. E depois ela não solta mais, ela fica meio que grudada, aderida na porcelana. Ela dá um aspecto mais anatômico ainda, vamos dizer assim, para o sorriso. Ela dá mais naturalidade, isso. A gente consegue colocar efeito de transparência, fluorescência, tudo com a parte de pintura. Muito interessante. No final tem que fazer um curso de odontologia e artes visuais. Acaba sendo uma arte mesmo, né? Com certeza. É um artista. Tava passando no vídeo ali um outro equipamento que eu acho bem interessante falar, já que a gente está falando em tecnologia, né, e tendências. A gente tem um laser lá na clínica, que ele é um laser hoje que veio para revolucionar a odontologia. Então hoje a gente consegue fazer tratamentos de cárie, remoção de cárie com o laser, não precisa mais usar o motor, aquele barulho chato que o paciente tem medo. Pode do dentista vai acabar, não. A gente consegue estar removendo a cárie com esse laser. Não é necessário anestesiar o paciente, porque não tem dor, é indolor. Então, ele tem mais de 100 funções. Fazer cirurgia, fazer corte de tecido, ajudar em cicatrização, descontaminação, remoção de cárie, remoção de facetas, se a pessoa quiser trocar, remover depois que está colada. Então, esse aparelho ele veio para revolucionar. Se a gente for pensar em questão da durabilidade, né, da eficácia desse material, quanto tempo mais ou menos a pessoa precisa, né? Você falou agora a necessidade às vezes de trocar alguma lente. A cada quanto tempo, ou se é necessário trocar ou não? Acredito que seja dúvida de muitos, essa é uma pergunta bem pertinente que tem lá na clínica, né? Eu sempre dou um exemplo do nosso dente. Muita gente eu vejo fazendo propaganda, é vitalício, garantia vitalícia. Nem o nosso dente tem uma garantia vitalícia. Então, isso vai muito do cuidado e higiene de cada paciente, dos hábitos alimentares, do estilo de vida. Mas a
a peça em si, a porcelana, ela não estraga, ela não quebra, ela não mancha. O que vai degradar é o próprio dente. Então, se o paciente é um paciente que ele cuida, que ele escova o dente todo dia, passa fio dental, pelo menos uma vez por ano, no mínimo, vai a um consultório para fazer uma profilaxia, fazer uma avaliação, ele vai ter trabalhos aí por 40, 50 anos. Tem literatura aí que já comprova que tem trabalhos de lente há 30 anos em boca. Então, não tem um prazo de validade. O que acontece é aquilo que eu falei, muita gente se aventura no mercado, começa a aplicar sem muito conhecimento e aí começa a vir os problemas. Aí sim, aí começa a ter gengivite, inflamação na gengiva, a gengiva sangrando, mal adaptação, mau hálito. E aí, às vezes o paciente vai buscar uma solução para o seu sorriso e acaba tendo um problema. Aí, né? Porque acaba sendo, de certa forma, crônico, né? Se ele, com certeza. Se mantém aquele, né, aquela lente, aquele lâmina ali. E isso eu tô vendo muito com o pessoal adolescente, que não tem necessidade, que um clareamento resolveria o problema, e estão indo colocando faceta de resina à torta e à direita. O que acontece? Eu sempre dou esse exemplo para o paciente que vai na clínica procurando colocar faceta em resina. Eu falo assim, ó, a porcelana, ela é o melhor material que existe é o dente natural. Não existe um material melhor que esse. Deus inventou, não tem coisa melhor que isso. Então, se for para você colocar alguma coisa no seu dente, que seja alguma coisa parecida com o esmalte dentário. A porcelana, ela tem muitas características que se assemelham ao esmalte dental. Agora, a resina, ela é muito inferior ao teu esmalte dentário. Então, você vai gastar dinheiro para colocar uma coisa que é pior do que o seu dente. Não faz muito sentido, né? Se a gente for ver, né, voltando ali no assunto que eu comentei, paciente fumante, a resina vai manchando. Mancha. Ela mancha, ela infiltra, pigmenta. O que acontece? Existem indicações. Resina, ela foi criada para a gente fazer pequenas restaurações, pequenas reconstruções. Sim, resina é muito boa, mas tem as indicações corretas. E hoje em dia, o pessoal está usando isso como regra e facetando a boca inteira com resina. E não tem indicação para isso, entendeu? Existem indicações corretas, né? Então isso é um problema muito grande que a gente está lidando na odontologia hoje em dia, né? Eu acho que um bate-papo como esse, né, para esclarecer as pessoas, né, a comunidade, a sociedade de modo geral, em relação a essas questões, né, o que é uma, o que é outra, a importância, acho que são não, e assim, ó, né, como eu te falei, é um assunto muito polêmico, porque o dentista que trabalha com resina vai falar que a resina é boa para fazer resina. O dentista que trabalha com porcelana vai falar, não, a resina não presta, faz porcelana. O ortodontista vai falar assim, não, você é louco, tem que usar aparelho. O implantodontista vai falar, não, extrai e bota o implante, entendeu? Então, cada um tentando puxar a sardinha pro seu lado, mas a gente não pode esquecer da ética. Da saúde. E da saúde. Então, assim, o que eu gosto de indicar? Eu indico pro meu paciente o que eu faria em mim, tá? Se eu não tenho coragem de fazer isso na minha boca, eu não tenho coragem de oferecer isso pro paciente. Eu acho que esse ponto é um ponto importante que todo mundo deveria refletir, né? E falando assim de indicação, quais dicas você daria para quem está iniciando agora no mercado de trabalho, de próteses, para se destacar? Bom, uma dica que eu daria, né? Quem acabou de sair da faculdade, que se formou agora, colar em alguém que já é muito bom no mercado, entendeu? E aprender e criar experiência antes de se aventurar em montar uma clínica, um consultório. Porque, querendo ou não, a gente tem bagagem. A faculdade, ela te dá um norte, mas não te dá aquela vivência do dia a dia. E eu vejo hoje em dia muitos estudantes já saem da faculdade, o pai ajuda, pega o dinheiro, a economia da vida inteira, vai lá e monta uma baita de uma clínica. E não tem experiência, não tem paciente, não tem carteira de clientes, que é o mais importante. E aí fica 2, 3 meses, aí vai começar, o custo para manter uma clínica hoje é muito alto, tá? E geralmente o aluno que sai da faculdade, ele vai conseguir captar pacientes com ticket médio baixo,
para fazer profilaxias, para fazer pequenas restaurações. Isso não dá para bancar o custo de uma clínica, entendeu? Então, uma dica que eu dou é para o estudante, primeiro, trabalhar com alguém que já é bom na área, pegar bastante experiência, formar uma carteira de cliente e aí sim entrar no mercado de trabalho montando um consultório. Porque o que acontece desanima. Ele vai lá, investe uma grana, aí não tem paciente, aí faz um clareamento, uma profilaxia, chega no final do mês, malemar dá para pagar o aluguel, e aí desiste. Aí fala que a profissão é ruim, que aquilo investiu lá 5 anos, uma faculdade cara e não dá dinheiro. Então isso é muito comum, né? É uma dica que eu dou, é isso aí. Primeiro, crie oportunidades trabalhando com alguém que já tem nome, alguém que saiba trabalhar legal, pegue bastante experiência, monte uma carteira de cliente, aí sim monte o seu próprio negócio. Maravilha. Danilo, dentro do nosso Papo Saúde, a gente tem um quadro aqui que é o Mitos e Verdades, tá? Então, nossa produção aí buscou fez uma pesquisa na internet, né? O pessoal do roteiro aí, e trouxe aqui alguns mitos e verdades. Então, a gente vai te perguntar e você vai sinalizar. A gente vai dar uma testada aqui. Isso. Daí você vai nos dizer se é mito, se é verdade, se as pessoas podem acreditar nisso ou não, beleza? Vamos lá. Então, aqui. Lentes de contato dentais deixam os dentes frágeis? Depende. Se ela for bem indicada, não. Pelo contrário, existem pacientes que têm problemas de esmalte dental, com esmalte enfraquecido, ela é até indicada para fortalecer o dente. Então é um mito. Mas não. Agora, se o paciente é um paciente onde tem o dente saudável, certo, e o profissional não sabe executar o procedimento e é feito um desgaste muito grande nesse dente para aplicar a lente, ela vai prejudicar o dente sim, e ela não vai deixar o dente mais forte. Então pode ser mito ou pode ser verdade, dependendo do ponto de vista. Certo. Vai lá, Luísa. Vamos lá, mitos ou verdades? Próteses dentárias têm que ser trocadas a cada 5 anos. Mito. Isso depende muito de cada paciente, cada forma que a pessoa usa essas próteses, né? Essa é a chave, tá? Quem usa prótese dentária não precisa ir ao dentista regularmente. Mito. Eu acho que não só quem usa prótese, eu acho que a população em geral tem que ir ao dentista, porque a prevenção é tudo. Eu sempre falo, o paciente quando instala as lentes, eu marco a manutenção de 6 em 6 meses. Por quê? Porque em 6 meses, se tiver qualquer problema no meio bucal, a gente consegue identificar e tratar antes que evolua. Então, independente se ele usa prótese ou não, o correto é estar indo pelo menos uma vez por ano no dentista para a gente estar avaliando a saúde bucal. Essa daqui eu acho que pode ser uma dúvida. As lentes dentais podem mudar a cor dos dentes para sempre. Verdade. Aquilo que eu falei, por ser uma porcelana, ela não tem alteração de cor. Porque assim, o que altera a cor de um dente? Se a gente pegar o nosso dente e colocar no microscópio, ele é cheio de poros, ele tem vários canalículos. Toda alimentação que a gente come tem pigmento. A partícula desses pigmentos, elas vão se infiltrando nessas porosidades do dente. E o dente vai mudando de cor. O que é o clareamento, por exemplo? O clareamento é a liberação de oxigênio que quebra essas partículas de pigmento e limpa o dente. Muita gente às vezes pensa que o clareamento vai deixar o dente branco. Não. Se o paciente tiver o dente amarelo e fizer o clareamento só vai limpar o pigmento que foi adquirido ao longo dos anos. E vai voltar a cor que é o teu dente. Mas o teu dente, se ele for amarelo, ele não vai ficar branco, ele vai voltar a ser amarelo. Entendeu? E a lente de contato, ela não tem esses poros. Ele é um vidro, quando a gente faz o brilho da lente, é queimado tipo um verniz no forno e deixa uma superfície selada. Então ela não adquire pigmentação, então ela não muda de cor. Então quem usa lente, a cor que foi instalada do material, daqui 10, 15 anos, vai ser a mesma cor. Maravilha. Temos outra aqui, o Danilo. Lentes de contato dental não são indestrutíveis e nunca quebram. Isso é mito. Mito. Se o nosso dente quebra, a lente quebra. Pode quebrar. Lógico, também. Ela tem uma resistência muito grande, mas ela quebra. Se eu cair de boca no chão, bater a boca
numa quina, vai quebrar, tanto a lente quanto o dente. Mas eu sempre uso a ideia sempre do dente natural. A chance de quebrar a lente é a mesma de você quebrar o seu dente. Eu gosto das polêmicas, vamos lá. Vai lá, Luísa. A estética dental é puramente uma questão de vaidade. Mito. Muitas vezes a gente não trabalha só estética, a gente trabalha com função também, né? A gente trabalha estética, mas trabalha também função. E muitas vezes a estética não é só vaidade, às vezes isso mexe com o emocional da pessoa. Tenho pacientes lá que às vezes chega lá, não tem coragem de sorrir, e com isso a pessoa tem problemas de depressão, não consegue se colocar no mercado de trabalho porque tem vergonha de sorrir, não consegue fazer uma reunião porque é tímido, não conversa. Então a estética ela é importante sim, ela não é só estética, enfim, ela tem função. Vamos ao nosso último aqui, ó. Lente de contato dental pode alterar a fala do paciente? Verdade. Se ela não for bem planejada e executada, pode sim. Porque a gente trabalha não mudando só a cor do dente, mas também formato. Se você fizer um dente muito grande, onde esse tamanho invada o espaço fonético da pessoa, a língua vai ficar batendo ali e vai mudar a fala da pessoa sim. Maravilha, Danilo. Acho que foi super esclarecedor, né, Luísa? O pessoal aí que tem dúvida se faz ou não faz, né? Se tem a indicação ou não de estar fazendo, sem dúvida conseguiu esclarecer. Dicas para futuros profissionais também. Os profissionais aí que estão saindo da formação, indo para o mercado de trabalho, né? Fica aí as dicas, né? De quem já tem experiência, de quem já trabalha com isso. Eu vi recentemente também, pesquisando um pouco sobre a sua atuação profissional, que você teve num congresso apresentando um trabalho. O que era, Danilo? Explica pra gente aí. Então, eu fui dar um curso lá num congresso, né? Foi o Expolab, que é um congresso voltado à prótese dentária, né? E eu fui dar um curso de pintura na lente de contato, com um material específico, né? Que é aquela parte que você falou de pintar com o pincel. E eu fui nesse congresso, fui convidado pela Dental Kramer. E aí eu fui fazer uma demonstração lá no congresso de como é feita a pintura nessas lentes de contato. Finalizando então aqui o nosso Papo Saúde, agradecer, Danilo, pela sua presença aqui, deixar uma palavra aí para que você possa dizer para os nossos espectadores, enfim, sobre o fechamento desse papo descontraído que a gente teve aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado, né? Espero ter esclarecido algumas dúvidas aí que a maioria da população tem. E sigam a gente aí nas redes sociais, o meu Instagram é Natural Smile, e também o Instagram do Papo Saúde, porque tem bastante material legal lá, bastante conteúdo. E para mim foi uma honra aí participar desse episódio. Maravilha. Nós temos novidade, né, Luísa? A gente tem produção, a gente tem uma novidade. Uma produção aqui, ó. Que legal. Aquele convidado especial recebe aí uma lembrança do nosso Papo Saúde em agradecimento. Você possa tomar um café, um chá, apreciando aí o nosso Papo Saúde. Vai ser bem útil. Maravilha. Obrigado, Obrigado, Danilo. gente. Obrigado. Maravilha, Danilo. Fica aqui o nosso agradecimento pela presença aqui, por esse bate-papo aí descontraído, no nosso Papo Saúde. Logo, logo aí temos lançamento desse episódio aí, então você que está nos acompanhando aí, ó, fique ligado nas nossas redes sociais, né, Luísa, que o pessoal vai divulgando aí para que vocês possam acompanhar aí semanalmente as nossas publicações. Isso aí, Luísa. Isso aí, logo, logo teremos, né, novos episódios, nutrição, psicologia, fisioterapia. Espero que vocês tenham gostado do Danilo hoje, porque aqui a gente gostou bastante. E é isso, Danilo, muito obrigada. Aí. Só tenho a agradecer, tenho que agradecer o Gui e a Luísa aí pela entrevista, né? E espero que tenha ajudado o pessoal que estava em dúvida. Qualquer coisa também pode seguir a gente lá nas redes sociais. O meu Instagram é o Natural Smile. E também o Papo Saúde, por favor, acompanhe a gente lá. Sempre dando dica pro pessoal. A gente tá no TikTok agora também. Então, bora seguir o Papo Saúde no TikTok. Isso aí, pessoal. Obrigado, Danilo. Eu que agradeço. E esperamos encontrá-lo em breve. Palmas, produção. Valeu, gente.